Shalom, amados! Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical. Na nossa lição do dia de hoje, é a lição de número 9, e ela vai tratar a respeito do retorno de Paulo a Jerusalém. Esse retorno do apóstolo Paulo, depois das suas viagens missionárias, já começa a ser uma encaminhada o término do ministério de Paulo. Já é depois da terceira viagem missionária, ele volta para Jerusalém e ele vai ser preso, vai ser conduzido nessa prisão que já foi profetizada por Ágabo antes dele chegar em Jerusalém. Ágabo se amarra com o cinto dele e diz para ele que aquilo se faria ao dono do cinto. E Paulo se revela como o dono do cinto, e ele é até constrangido pelos irmãos para que não subisse para Jerusalém, para que não acontecesse isso que Ágabo falou. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para eles que ele está pronto não só para ser preso, mas ele está pronto para ser morto por causa do evangelho. Então essa já é a priori, o princípio de uma despedida de Paulo, Em hebraico ele vai ser chamado de Shaul HaShaliach. Shaul é o nome dele, é o mesmo nome do primeiro rei de Israel. O nome Paulo, ele é apenas uma transliteração para o grego, mas em hebraico o nome dele é Shaul. E uma coisa que me deixou bastante nítido nesse quesito é a preocupação de Paulo de mostrar que até hoje, amados, essa divisão ela é muito forte. Por quê? Porque nós não conseguimos entender ainda o contexto do Antigo Testamento. Nós fomos disciplinados pela Igreja Católica, e a Igreja Católica, desde quando ela tomou a frente do cristianismo, ela sempre teve um discurso contra o Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento fosse uma coisa e o Novo Testamento fosse outra coisa. E na verdade, amados, nós não podemos ter esse tipo de pensamento, porque mesmo o Novo Testamento ele é uma interpretação do Antigo, agora colocando a figura de quem acredita em Yeshua como Mashiach. Então, nós precisamos conseguir entender que Jesus nos leva, Yeshua nos leva para um conhecimento do Eterno. Se não fosse a pessoa de Yeshua, nós não teríamos conhecimento do Eterno. Essa é a grande finalidade, essa é a grande função, essa é a grande chamada de Jesus e de quem crê em Jesus. É simplesmente levar-nos para conhecer o Eterno. Então, quando ele se revela para nós e ele fica revelado para o mundo da forma que está revelado até hoje, nós temos que ter a consciência, ter a inteligência de entender que nós estamos buscando o Deus do Antigo Testamento. Então, nós não somos, como que eu posso dizer, uma religião nova. Na verdade, nós somos uma sequência daquilo que está lá nos profetas, o que está no Pentateuco, agora com a pessoa, porque é para isso, essa é a grande função de Jesus nessa contemporaneidade. É que ele traga os povos das nações para Deus. Então Paulo, ele vai ficar muito focado em mostrar que ele não é nada contra o que o Antigo Testamento falava. Então, a leitura principal
do texto bíblico, ela está em Atos 21, 17, 20, 26, 31. E eu vou fazer a leitura com vocês. Geralmente eu peço para vocês fazerem a leitura e depois voltar para o vídeo, mas eu vou fazer com vocês porque eu achei muito importante isso. Diz assim: e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Veja, onde ele chegou? Jerusalém. Quem é que está lá em Jerusalém? Quem é que está esperando Paulo? É os irmãos que estavam congregados em Jerusalém. São os irmãos que se juntavam para se encontrar no templo. A gente vai ver Atos 3, Pedro e João indo orar aonde? No templo. Eles têm uma reunião no templo, eles se apresentam para os judeus no templo. Então, o que vai acontecer? Os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Ou seja, por que eu estou pegando esse texto? Para você ver que não havia animosidade entre os irmãos de Jerusalém, e daqui a pouco a gente vai ver qual é o grande X das discussões e das brigas com os judeus, com os próprios judeus. Mas os irmãos de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, os apóstolos que estavam em Jerusalém, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém, e depois a comunidade cristã foi crescendo e foi sendo enviada, mas a princípio os 11, porque Paulo vai fazer essas viagens missionárias, mas os 11 ficam ali mais próximo de Jerusalém. Depois nós vamos ter informações de que João dirigiu a igreja de Éfeso, ele foi pastor da igreja de Éfeso e tal, mas nesse momento o cerne da igreja está em Jerusalém. Então esses irmãos receberam ele muito bem, receberam ele de muito boa vontade. E aí, quando nós estudamos a história da igreja, você vai identificar que o que os cristãos eram considerados nessa época. Eles eram considerados apenas uma seita que havia saído do judaísmo. Então, assim como os saduceus eram uma seita, assim como os fariseus eram uma seita, assim como os zelotes eram uma seita, assim como um monte de seitas existiam. E aí o que acontece? Entre essas, quando a gente fala seita, causa aquele medo, aquele susto de heresia, de coisa errada e tal. Não, é grupos. Quando Jesus fala que se os irmãos ouviram um miado do gatinho, é que o gatinho quer participar da aula, que ele está miando no pé da porta ali, ele acabou de entrar. Mas nós vamos ver o quê? Nós vamos ver os judeus considerando os cristãos mais uma seita do judaísmo, mais um grupo que não se, como que eu posso dizer isso para vocês? Não se distingue do judaísmo, mas alguns, é como a gente tem hoje várias igrejas. Então a gente tem igrejas mais liberais, a gente tem igrejas mais ortodoxas, nós temos igrejas que são mais revolucionárias. Então é a mesma coisa. Então eram grupos, e Jesus vai dizer, quando ele cria o grupo dele, ele vai chamar ele de eclésia. E o que é a eclésia? É um grupo, o sentido da palavra grega é um grupo de chamados de dentro para fora. Então é o meu grupo, é a minha escola. Se discutia muito nessa época as escolas rabínicas, as duas principais, a de Hillel e tal. Mas nós vamos ver a igreja sendo colocada como uma continuação. Por quê? Porque ela é uma seita vão até ser chamados a seita dos nazarenos. Por quê? Porque o grande líder dessa seita, não seita no sentido errado, mas no sentido correto, no sentido bom, o líder desse grupo é o nazareno. Porque foi como Jesus ficou conhecido, o nazareno. Então os nazarenos, a igreja começa a ser chamada de a seita dos nazarenos. Depois, um pouco mais para frente, a igreja vai passar a ser chamada a igreja dos cristãos, também numa referência a Cristo. Então, essa
a gente não pode ver uma separação nesses termos. É uma igreja junto. É uma igreja que está caminhando junto. E essa igreja recebe Paulo muito bem. No dia seguinte, versículo 18, Paulo entrou conosco, Lucas que está falando, Paulo entrou conosco em casa de Tiago. Quem é Tiago? Esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, que segundo a tradição, se converteu, aceitou a Jesus como o Messias depois da morte de Jesus. Diz que, enquanto Jesus esteve vivo, ele foi um dos que batalharam contra Jesus. Eles não conseguiam reconhecer isso. Mas depois da morte e ressurreição, ele se converte e se torna um baluastre. Ele se torna uma coluna da igreja, tanto que ele é quem preside o concílio de Jerusalém, que está em Atos capítulo 15, quando a igreja precisa definir. E é aí que a gente tem que ter a sabedoria de conhecer. Porque Atos 15 tem o grande X da questão. E qual é o grande X? Está vindo muitas pessoas que não são judeus, não praticam o judaísmo e que querem se unir à nossa fé. E o que nós precisamos? Nós precisamos fazer eles seguir o judaísmo, ou nós precisamos... Então ele vai dizer, olha, para receber o Espírito Santo, e aí ele vai dizer que nós temos que tomar cuidado com as leis relacionadas à sexualidade. E aonde é que você vai saber sobre leis de sexualidade? No Antigo Testamento. Para nós fica muito fácil quando ele fala não comer carne sufocada, mas a questão na verdade não é que é só não comer carne sufocada. A verdade é que a Bíblia vai dizer, ali eles estão dizendo que precisa se prestar atenção na comida. E quando você tem uma comunidade que mesmo não sendo judeus, eles já estão vendo o judaísmo com bons olhos, você precisa muito pouco. É como mais ou menos você sair de uma igreja, vamos supor aqui, você é do movimento carismático e vem para a igreja evangélica. Você tem algumas coisas que você precisa largar, mas é muito pouco. Por quê? Porque no movimento carismático você já tem uma base muito grande de conhecer qual é a vontade do Eterno. Então, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, que é o irmão de Jesus. E todos os anciãos vieram ali. Quando a Bíblia fala que a gente olha e fala, todos os anciãos vieram ali, isso mostra o respeito que Paulo tinha. Por quê? Por que Paulo tem esse respeito? Porque ele é um erudito, ele é um mestre, um doutor. E o que é o normal no contexto judaico? É você ir aos anciãos. Os anciãos tinham lá o seu lugar, onde eles ficavam. Tinham anciãos de cidade, tinham ancião do país. Você, quando tinha dúvidas, ia até os anciãos. Veja, Paulo foi na casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudados, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então, Paulo, os anciãos vêm honrar Paulo e nessa honra de Paulo, que Paulo recebe, ele dá um parecer do que está acontecendo. É uma coisa assim que eu precisaria de muito tempo para explicar para vocês, e eu não vou ter esse tempo, não dá para a gente fazer numa escola online, mas há um conceito no pensamento judaico de que uma geração ela pode atrasar ou adiantar a chegada de Mashiach. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você olha o pensamento da igreja primitiva, e é por isso que os irmãos da igreja primitiva, qual era a ideia que os irmãos da igreja primitiva tinham? De que a redenção prometida a Israel ela iria acontecer por aqueles dias. Por quê? Porque qual é o grande trabalho quando você estuda as profecias bíblicas,
Qual é o grande trabalho que o Mashiach, que o Messias vai precisar fazer para que fique estampado a presença do Messias? Ele vai juntar as 10 tribos que estão perdidas. As 10 tribos da casa de Israel. Por isso que eu falo que precisa de muito tempo. Quando você estuda a história de Israel, logo após a morte de Salomão, o reino vai se dividir em 2. O reino do norte, que é o reino das 10 tribos, e o reino do sul, que é o reino de Judá. 2 tribos, Judá e Benjamim, se unem e se unem numa tribo só. Quando Jesus fala que uma mulher cirofenícia vem falar com ele, ele fala, olha, eu não tenho outra coisa senão resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a grande missão do Messias. Então, o pensamento judaico, ele ensina que você pode atrasar ou adiantar a chegada de Mashiach. Então, quando o povo daquela igreja, da igreja primitiva, viu o que estava acontecendo em relação a Jesus abrir a porta para que os gentios viessem, eles acreditaram que naquela época, naqueles dias, eles iriam receber a volta de Jesus pela segunda vez. E ele iria restaurar o reino em Israel. De lá para cá, irmãos, nós vamos viver essa guerra. Às vezes, segundo estudos, às vezes parece que Mashiach está muito, muito próximo. E às vezes parece que ele está muito... Porque nós temos esse poder. Nós, quando eu falo nós como geração. Então é uma geração que... há um conceito fechado de que ou nós vamos conseguir nos elevar de uma forma tão grande que nós vamos conseguir atrair Mashiach mais rápido, ou nós vamos avacalhar de uma forma tão profunda que a única salvação vai ser a chegada de Mashiach. Pelo que eu estou vendo aí, parece que nós vamos para a segunda fase mesmo, né? Vamos para o segundo ponto. Mas aí, eles olham, porque o que está acontecendo aqui? O que Paulo está falando? Deus está salvando os gentios. É inevitável você entender isso. É inevitável que os gentios estão sendo chamados. E até hoje, essa figura imponente de Jesus faz o quê? Faz com que o evangelho chegue até o gentio. Então, ele contou minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre o gentio. E ouvindo eles, olha só como que a mente é muito diferente do que nós pensamos hoje. Porque hoje nós estamos contaminados por uma picuinha que a Igreja Católica conseguiu implantar e nós não conseguimos entender o real cenário para a chegada do Mashiach, para a volta dele. Então, o que ele diz aqui, ó? E ouvindo eles, quem é eles? Aqui, desse texto. Os anciãos. Está aqui, os anciãos estão na parte de cima. Ele está falando, todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes para quem? Para os anciãos. Minuciosa. Por que vai ficar notório essa presença dos anciãos? Porque os anciãos são aqueles que são contatados. Eles são consultados para saber se a coisa está certa ou não. E aí, olha o que os anciãos vão fazer. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que crerem, e todos são zelosos da lei. Olha o que os anciãos falaram. Olha o que Paulo falou para esses irmãos. Paulo falou para eles o seguinte: os gentios estão vindo, estão se convertendo. E aí eles vão dizer: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus aqui crerem. Por quê que ele vai ressaltar os judeus? Qual era o primeiro ponto que quando Paulo chegava em uma cidade, qual era o primeiro ponto que ele pregava? Na sinagoga. Que dia? No Shabat. Por quê? Porque era o lugar, é mais ou menos assim. Imagina você tá num culto à noite e tá lá o Josué, o pé de pano, tá lá não sei quem, e aí chega o Marco Feliciano.
Puxa vida. Vamos só pensar assim. O pastor João chegou para o Josué e falou: Josué, hoje à noite você vai pregar. Beleza, Josué foi lá, preparou a mensagem, sei o quê. Só que chega lá na hora do culto lá, o Marco Feliciano apareceu lá. Não dá para o pastor João manter a palavra dele. Não é verdade? É a mesma coisa. Chega num Shabat, quem tá aí? Saulo, Shaul, né? Porque a conversa é em hebraico. Shaul tá aí. Quem é Shaul? Shaul é aquele rabino que estudou aos pés de Gamaliel. Quem não vai querer ouvi-lo? E ele vem trazendo uma mensagem nova. Mensagem nova, não que a Bíblia mudou, as coisas mudaram. Uma mensagem nova que a gente já pode conhecer o Mashiach. E essa figura de Mashiach, ele vai associar a figura de Cristo. Então, para o judeu, é muito mais fácil. Ele só precisa acreditar que Jesus é o Messias. Nem todos conseguiram ter essa percepção. Mas muitos, e aqui a gente vê. Veja que quantos milhares de judeus há que creem. E todos são zelosos pela lei. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou. No dia seguinte, no templo. Olha onde Paulo está indo. Paulo não está fazendo uma ruptura. Paulo está fazendo uma continuidade. Então ele diz, olha, Paulo entrou com eles no dia seguinte, no templo, já santificado com eles. Ou seja, mais uma vez o tempo é curto, mas havia uma cerimônia de purificação, da pessoa ser considerada pura. Paulo já fez essa cerimônia. É daí que vem um termo em hebraico que se chama mikveh. Aí, tá vendo? Ele gosta de estudar a Bíblia, irmãos. Toda vez que eu vou estudar, ele pula na mesa e quer estudar junto. Qualquer dia ele vai dar um glória aqui no pé do meu ouvido e eu vou ficar assustado. Então, o que acontece? Paulo já fez esse ritual. E aí, ele vai dizer, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Então, é o momento dele fazer o que em hebraico se chama de sedaká. Beleza. Aí, nós vamos ver, quando os 7 dias já estavam quase a terminar, aí veja, os judeus da Ásia, vejam que não eram os judeus de Jerusalém, eram as pessoas que estavam, não sabiam nem o que estava acontecendo, não tinham conhecimento de todas as coisas, mas os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Então veja que quem é que causa o mal-estar em Jerusalém? Não é os judeus que moram em Jerusalém. Porque os judeus que moram em Jerusalém, eles estão em conformidade com Paulo. Eles estão em conformidade com a mensagem que Paulo está pregando. Agora, os judeus que vieram da Ásia, que não são ali da galera, que não são ali do grupo, vieram e fizeram um alvoroço. Clamando, o que eles clamando? Varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos. Contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Então veja, qual é, segundo os judeus da Ásia, o que Paulo está pregando? Paulo está pregando contra a lei, contra o templo, e demais disso, ele introduziu no templo os gregos, que não podia. Então, vejam que os judeus de Jerusalém, que a gente conversou aqui, que a gente falou sobre eles nos versículos 17, 18, 19 e 20, esses judeus de Jerusalém, eles estão sabendo o que está acontecendo. Os judeus da Ásia não. E aí, amados, é aquela questão de... Não é pelo zap, né? Não tinha o zap na época. Então a informação não era passada tão... E se passava a informação que se queria que passasse.
Porque tinham visto com ele na cidade de Trófimo, na cidade a Trófimo. Vejam, viram no templo? Não, viram aonde? Na cidade a Trófimo. Que ele era da onde? De Éfeso. Esse cara não é judeu, o Trófimo. Ele é de Éfeso. E aí, o que acontece? Eles pensaram, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Você vê como que as acusações contra Paulo, elas são infundadas. E aí, alvoroçou-se toda a cidade e houve um grande concurso do povo. E pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo. E logo as portas se fecharam. Tiraram para matar o cara mesmo. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava em confusão. Então alguém foi lá e falou para o tribuno, lá o prefeito, o cara que mandava na cidade de Jerusalém naquela época, que a cidade estava em polvoroso. E aí, eu acho que por uma providência divina, não vejo razão para pensar diferente disso. Numa providência divina, Paulo vai aí usar o seu direito de cidadão romano. Ele invoca esse direito, ele fala, olha, eu sou de Tarsus e eu vou querer invocar, porque senão ele ia ser julgado pelos judeus. E os caras já fizeram uma bagunça terrível. Então ele evoca essa condição de morrer, não de morrer, mas de ser julgado por um tribunal que fosse romano. Então ele tinha esse direito e ele vai ser... O que é importante esse pedido de Paulo? Ele não vai ser condenado por motivos religiosos. Porque vejam que estão acusando ele contra a lei, contra o templo. Eles estão fazendo um monte de bagunça. E aí o que acontece? São crimes religiosos. São crimes contra a Torá. E Paulo vai ser julgado por uma acusação romana de fazer persuasão. Isso vai demorar alguns anos, cerca de 2 anos. Ele vai ficar em Roma, ele vai ser mandado para Roma, né? E ele vai pregar para o imperador e tudo mais. E depois desses tempos preso, ele vai ser sentenciado à morte. E aí ele ganha, né? Ganha, não sei se é a palavra certa, mas ele vai ganhar o direito de ter uma morte romana, que é uma morte por decapitação. Se ele morresse numa morte pela lei judaica, ele teria que ser apedrejado, como foi Estevão. E ele vai ser morto pelo tipo de morte que é praticado pelos romanos. Os romanos, amados, quando você, por exemplo, às vezes as pessoas falam, os judeus mataram Cristo. Os judeus não mataram Cristo. Quem matou Cristo foi Roma. Tanto que ele é morto no madeiro. O madeiro, a cruz, ela é um tipo de morte que os romanos executavam. E ainda assim Pilatos não acha falha, não acha pecado nele. Mas, por questões políticas, ele vai ser morto num sistema romano. Que Deus abençoe vocês. Na próxima semana nós teremos uma aula sobre uma viagem dramática a Roma. E que Deus abençoe todos vocês. Uma boa semana.